A criação. Um conto de começo e ordem. No princípio, antes de o tempo começar a contar, antes de as estrelas terem brilho e a terra tivesse forma, o universo estava vazio e sem forma, uma vastidão de águas profundas e escuras. A terra estava em um estado de desordem, como uma tela em branco à espera de ser pintada. Mas, no coração dessa escuridão, algo divino estava prestes a acontecer. Deus, o Criador, falou: "Haja luz!" E assim a luz foi criada. Não a luz do sol, da lua ou das estrelas, mas uma luz pura, separada das trevas. Uma luz que não era criada por um corpo celeste, mas uma luz essencialmente divina, que começava a revelar a ordem do cosmos. Como escreveu o teólogo Agostinho de Hipona, a luz não é meramente a oposição das trevas, mas uma manifestação da própria bondade de Deus. A luz é o primeiro reflexo da natureza divina, que ilumina o entendimento humano e traz a harmonia entre o caos e a criação. Deus viu que a luz era boa e separou-a das trevas, chamando a luz dia e as trevas noite. Aqui em Gênesis 1:4, já vemos a bondade essencial do Criador. Como comenta o teólogo John Calvin, Deus, em sua criação, não apenas faz o bem, mas também ordena uma separação entre o que é bom e o que não o é, instituindo a harmonia e o ritmo de toda a criação. Na manhã do segundo dia, Deus criou o céu. Ele separou as águas que estavam acima da terra das águas que estavam abaixo, criando um espaço vasto, um firmamento. Esse firmamento era uma tela onde o Senhor pintava a obra grandiosa do universo. Segundo o teólogo Charles Spurgeon, o firmamento representa a grandeza de Deus, que estende suas mãos e cria um ambiente perfeito para as demais obras. É nesse espaço que, com o tempo, ele colocaria os corpos celestes. No terceiro dia, Deus disse: "Haja a terra seca." E a terra apareceu, separando-se das águas, criando continentes e oceanos. Em seguida, Deus ordenou que a terra produzisse vegetação, árvores frutíferas e plantas. Assim, os elementos da criação começaram a tomar forma, e a terra, que estava sem forma e vazia, começou a florescer. Os comentaristas, como Matthew Henry, apontam que Deus criou a vegetação antes mesmo de criar o sol, a lua e as estrelas, o que sugere que Deus é a fonte de toda a vida. Como ele diz, Deus pode sustentar sua criação sem as criaturas, pois ele é a origem de toda a vida. A terra, com sua fertilidade, era uma expressão da bondade de Deus, que preparava o ambiente para os seres vivos que ainda estavam por vir. No quarto dia, Deus criou os corpos celestes: o sol, a lua e as estrelas. O sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e as estrelas para adornar os céus. Aqui, Deus não apenas estabeleceu os tempos e as estações, mas também deu ordem ao cosmos. A criação das estrelas e dos planetas não foi um acidente, mas uma expressão ordenada da sabedoria divina. Como diz o teólogo William Lane Craig, a criação do cosmos reflete a inteligência infinita de Deus, que é capaz de planejar e executar com precisão absoluta todas as partes do universo. No quinto dia, Deus criou os seres vivos nas águas, peixes e criaturas marinhas, e as aves que voam sobre a terra. Ele disse: "Frutificai e multiplicai-vos." O que é fascinante aqui é a palavra de Deus ao ordená-los a se multiplicar. Segundo o teólogo Karl Barth, essa bênção de fecundidade revela a natureza generosa de Deus, que não só cria, mas também deseja que sua criação seja abundante e se espalhe pela terra e pelos mares. No sexto dia, a criação alcançou sua culminação. Deus criou os animais terrestres, os seres que caminham sobre a terra. Cada um deles, conforme sua espécie, foi criado com uma função específica dentro do ecossistema divinamente ordenado. Mas o ponto culminante do sexto dia veio quando Deus disse: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." Diferente de todas as outras criaturas, o homem foi feito à imagem de Deus, como uma expressão de sua própria natureza. Esse ato de criação não foi apenas um toque de poder divino, mas também de profunda intimidade. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. O teólogo J.I. Packer destaca que a criação do homem à imagem de Deus implica uma capacidade única de relacionamento com o Criador, uma capacidade de razão, moralidade, liberdade e criatividade. O homem não é apenas um ser biológico, mas um ser com alma, capaz de refletir a imagem de seu Criador em seu caráter e em suas ações. Após a criação do homem, Deus fez a mulher, retirando uma costela de Adão.
A mulher não foi criada de forma inferior ao homem, mas como sua companheira, igualmente feita à imagem de Deus. Como explica o comentarista Derek Kidner, a criação da mulher a partir do homem simboliza a unidade e a interdependência que Deus desejava para o relacionamento entre eles. A mulher não é uma cópia do homem, mas a complementação perfeita dele. Deus viu tudo o que havia feito e disse que era muito bom. O teólogo e filósofo Alvin Plantinga faz uma distinção importante sobre o muito bom da criação. Não é simplesmente uma avaliação estética, mas uma avaliação moral. A criação, em sua totalidade, é perfeita e reflete a natureza moralmente boa de Deus. Então, Deus descansou no 7º dia. O descanso de Deus não é um descanso de cansaço, mas um descanso de satisfação. A obra estava completa, perfeita e em harmonia. O descanso é, para os teólogos como N. T. Wright, uma imagem do propósito final da criação, o descanso pleno em Deus. O próprio ato de descanso, em Gênesis 2, é uma declaração de que a criação está cumprindo o seu propósito, de viver em harmonia com o Criador. O conceito de descanso se estende para o ser humano, que também é chamado a descansar em Deus, como um reflexo do estado original de perfeição e tranquilidade da criação. O propósito e significado da criação. A criação não é apenas um evento histórico, mas um ponto de reflexão para nossa vida espiritual. Ela revela a grandeza e a sabedoria de Deus, que criou tudo com ordem, beleza e propósito. O teólogo Miroslav Volf destaca que a criação também serve para lembrar a humanidade de sua responsabilidade dentro do plano divino. O homem e a mulher não foram criados para viver de forma independente, mas em comunhão com Deus e com a criação. Eles foram feitos para cultivar e guardar o jardim, para governar a terra de maneira sábia e amorosa, refletindo o caráter do Criador. Por fim, como os teólogos apontam, o relato da criação em Gênesis não é apenas uma explicação dos primórdios do universo, mas também um convite a compreender o nosso lugar no cosmos. Somos chamados a refletir a imagem de Deus em nossa vida diária, a buscar harmonia com a criação e a descansar na paz de Deus, que é a fonte de todo o bem. Deus, ao criar o universo, estabeleceu um palco grandioso para a sua obra de redenção, que se revelaria plenamente na vinda de Jesus Cristo. A criação é a primeira obra, mas não é a última. Ela aponta para um futuro glorioso, onde Deus fará novas todas as coisas, trazendo de volta a harmonia que ele estabeleceu no princípio.